Olá, alunos EBEG, sou o Pedro Coelho, aqui da EBEG, professor de processo penal, defensor público federal, e mais uma vez estou aqui para dar uma dica, a dica EBEG para você que está se preparando para provas de concurso público, especialmente prova da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Como eu disse na primeira dica, nossa ideia aqui é sempre tentar fornecer elementos específicos, potenciais cobranças na prova, primeira, segunda, terceira fase. E, como eu sempre gosto de falar, assim como nomenclatura, questão de sobrevivência, os entendimentos simulados, sobretudo, mas não exclusivamente, os ressentimentos simulados, eles são questão de sobrevivência. A título de exemplo, estava lendo a prova da Defensoria Pública do Ceará, salvo engano, que foi organizada pela Fundação Carlos Chagas. O tipo de pergunta era basicamente: qual dos entendimentos abaixo não é simulado? Pergunta cretina, é verdade. Por que cretina, Pedro? Porque muitas vezes colocavam entendimentos, os 5 entendimentos, dos quais 4 eram entendimentos simulados e 1 pacífico nas cortes superiores. Mas e aí você precisa saber, mas é muito chato. É chato, eu sei, mas a gente precisa a leitura simular, a leitura de entendimento jurisprudencial faz parte da nossa tríade legislação, doutrina e entendimento jurisprudencial, sobretudo os simulados. Sem mais delongas, então, vamos aqui à nossa ideia. E nessa mesma dica, vou trabalhar 2 entendimentos recentemente simulados, quais sejam a súmula 526 e 533 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Por que 2 súmulas em uma só dica? Porque vocês vão ver que na explicação eu vou conseguir falar sobre uma curiosidade extraída dessa súmula 526 para puxar e trabalhar a súmula 533. E só para ficar na menção a essas 2 recentes súmulas, porque, como vocês vão ver, trabalharemos também uma interpretação da súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante vincula, óbvio, olha o próprio nome, mas também se interpreta a súmula vinculante. Na hora certa a gente vai chegar ao comentário e vocês vão entender. Mas, Pedro, o que danado nos fala a súmula 526? Comigo na tela. Súmula 526 do STJ fala: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde, ou seja, dispensa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato. Que fato, Pedro? O crime doloso. Bacana? Então, a gente lê e compreende, mas muitas vezes o aluno não consegue extrair tudo o que a súmula fala. Então, perceba que eu vou tentar auxiliá-los nessa missão e aí a gente aproveita e faz uma pequena revisão sobre alguns pontos da Lei de Execução Penal. Em primeiro lugar, o que danado seria uma falta disciplinar? Quais as classificações da falta disciplinar? Percebam, meus caros, que a compreensão de uma falta disciplinar ela é bem tranquila, mas às vezes a gente se enrola um pouco na definição. Vou tentar ser o mais didático e simples possível. O preso, a gente vive em sociedade, e toda sociedade existe regras. E com o preso, obviamente, há uma série de peculiaridades que não cabem aqui a gente tratar, mas a lógica é similar, pelo menos a ideia é similar. O preso ele deve se submeter a diversas normas, normas essas que são dadas ao conhecimento dele, existem esclarecimentos antes do início do cumprimento da pena, mas essas normas são conhecidas como normas disciplinares de um regime de prisão. Bacana.
E é exatamente a violação de uma norma disciplinar que irá materializar, que irá caracterizar uma falta disciplinar. Bacana, muito simples. Mas também existem gradações. A gente pode até se lembrar do princípio da proporcionalidade, do princípio da individualização da pena e que tem o seu reflexo na seara de execução penal. O princípio da individualização é na fase abstrata por parte do legislador, é na fase concreta, digamos assim, por parte do juízo e na fase administrativa, que é durante a execução da pena. Então, com base sobretudo nessa individualização da pena, mas principalmente na ideia da proporcionalidade, há uma gradação das faltas disciplinares. As faltas disciplinares podem ser consideradas leves, médias ou graves. Poxa, Pedro, não me disse absolutamente nada, fez um discurso bonito e não disse nada, nem tão bonito assim. Mas aqui já é o primeiro dado que eu vou auxiliá-los a acertar uma questão de provas, se Deus quiser. Por quê? Porque você precisa ter a ideia e abraçar, para facilitar na sua cabeça, a falta grave. Fique com a falta grave, por quê? Porque essa foi a decisão do legislador nacional, do Congresso Nacional, o seu parlamentar, ao fixar que as infrações ou as faltas disciplinares leves e médias, aí elas ficam a cargo de quem? Da legislação local. É isso que nos indica o artigo 49, salvo melhor juízo, da Lei de Execução Penal. Vá lá na Lei de Execução Penal, você vai ver que as faltas leves, a falta disciplinar, as sanções disciplinares leves e médias, elas ficam relegadas a cargo da legislação local. Ao passo que a legislação federal vai se preocupar com a falta disciplinar grave. Muito importante porque isso cai em concurso público. Bacana, Pedro. E onde é que estão essas faltas disciplinares graves? Aí começa o que a gente quer. Vem comigo na tela. As faltas disciplinares graves, consideradas graves, elas, como eu disse, são etiquetadas pela legislação federal. E isso foi feito dos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal. Convido vocês a uma leitura aí de todo o artigo, todos esses artigos e seus incisos, do 50 a 52. Mas entre todos, eu quero aqui, no que me interessa para a compreensão da súmula 526, a leitura da parte inicial do artigo 52. Por quê? Porque lá está consagrado que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Pelo amor de Deus, aqui não é aula de execução penal, posso até dar uma aula de execução penal depois, mas eu quero que você coloque na cabeça, crime e não é infração penal, é crime, esquece contravenção, é crime e é doloso. Ah, mas e se for culposo? Ah, não, é crime doloso. Só tome cuidado, por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência consideram que se o crime for préter-doloso, ele, para fins do artigo 52, para fins do cometimento de falta grave, ele também será equiparado a crime doloso. Então, a nossa leitura desse artigo 52, fulcrado na jurisprudência, então, pelo amor de Deus, se for texto de lei, não tem aplicação isso que eu estou falando. Mas se a questão perguntar, de acordo com a jurisprudência, a prática de fato, devemos ler o artigo 52 como a prática de fato previsto como crime doloso ou préter-doloso. Eu vou ser repetitivo. Se for texto de lei, é só crime doloso. Se você tiver que fazer uma leitura à luz da jurisprudência, ela considera crime doloso e préter-doloso no bojo, no mesmo pacote do artigo 52. Bacana, tranquilo, acho que vocês compreenderam o que eu quis dizer. Certo, Pedro. Então, a prática de crime doloso constitui falta grave. São vários os tipos de falta grave, mas é isso que o artigo 52 nos ensina. Se eu tenho uma falta grave, se eu tenho uma infração disciplinar, se eu tenho uma falta disciplinar,
é preciso que haja uma sanção. Falta grave gera uma sanção disciplinar, correto? Correto, tranquilo. E aqui uma primeira dúvida. Para a aplicação dessa sanção disciplinar, eu preciso observar o procedimento administrativo disciplinar. Percebam que eu ainda não estou trabalhando da essência com a essência da súmula 526. Mas eu não me esqueci, a gente vai concluir com ela e aí não vai restar a menor dúvida. Mas é preciso observância de um procedimento administrativo disciplinar para eu fixar uma sanção disciplinar em razão da prática de uma falta grave. Vem comigo no próximo slide que vai ajudar a nosso esclarecimento. O artigo 59, ele afasta qualquer dúvida e conclui no sentido de que, uma vez praticada a falta disciplinar, deve ser instaurado um procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. A decisão será efetivamente motivada. Portanto, para que eu aplique uma sanção disciplinar em razão ou em face de uma falta disciplinar, e aqui no que me interessa, numa falta disciplinar grave, numa falta grave, imprescindível a observância de um regular procedimento administrativo com a garantia do direito do contraditório e da ampla defesa. Bacana? Perfeito, mas o que eu quero saber para explicar a súmula 526 é se, Pedro, eu preciso da condenação transitada em julgado em relação ao crime doloso praticado. Deixe-me passar o cenário. Imagine eu estou lá cumprindo pena, estou lá no regime fechado e tudo mais. Aí o que é que acontece? Eu pratico um crime doloso. E aí, eu vou receber ou não uma falta grave? Aí, a defesa começou a dizer o seguinte, o argumento defensivo era na seguinte linha: o direito penal brasileiro, o direito criminal brasileiro, compreendido em lato sensu, inclusive na fase de execução da pena na seara administrativa, ele é regido pelo postulado da presunção de inocência. Se a lei diz que é a prática de crime doloso que se considera falta grave, para que eu diga que um crime doloso aconteceu, eu preciso de uma condenação nesse sentido. E não uma mera condenação, uma condenação com um efetivo trânsito em julgado, uma pena definitiva. E muitas questões como essa foram levadas aos tribunais e posteriormente aos tribunais superiores. Até que o STJ deu um freio de arrumação e disse, não. Você não tem nada a ver, uma coisa não tem que se falar aqui em presunção de inocência. Diz o STJ, pelo amor de Deus, que não é minha opinião, mas é o que você vai precisar para a sua prova. O STJ diz o seguinte: a lei não fala condenação, a falta grave se dará com a condenação em face de crime doloso. De jeito nenhum, fala a prática de crime doloso. E, somado a esse fato, a necessária precedência de um processo administrativo disciplinar em que será configurada ou será observada o necessário exercício de defesa, o necessário exercício do contraditório, da ampla defesa, decisão motivada pelo julgador para a aplicação da sanção disciplinar, não há que se aguardar o trânsito em julgado. Ah, Pedro, mas e se no final das contas houver uma absolvição quanto àquele suposto crime? Aí, meus caros, deve haver um outro tipo de compensação ou indenização. Se vai discutir tudo isso em um outro processo. O fato é, e é isso que vocês precisam incutir na mente de vocês, para o STJ, assim como para o Supremo, a ideia aqui é a prática de crime doloso. Uma vez supostamente praticado o crime doloso, eu preciso esperar a condenação? Não. Preciso esperar o trânsito julgado? Não. A mera suposta prática, uma vez configurada e observada após
um processo administrativo disciplinar obedecido o contraditório à ampla defesa, se uma vez aplicada a sanção disciplinar, morreu o boi, tchau e bênção, não tem do que reclamar. Bacana? Tranquilo, esse é o entendimento da súmula 526 do STJ. Mas antes da gente concluir, me permitam agora falar um pouco mais sobre esse processo administrativo disciplinar ou procedimento administrativo disciplinar. Bacana. Pedro, em execução penal você acabou de dizer que para eu aplicar a sanção disciplinar deve ser instaurado um procedimento administrativo disciplinar. Bacana, correto. Esse procedimento administrativo disciplinar, você disse, Pedro, que ele ia obedecer à ampla defesa, correto, e o contraditório, corretíssimo. Mas espera lá, ampla defesa e o contraditório, massa. Será que, para eu respeitar a ampla defesa e o contraditório no procedimento administrativo disciplinar da lei de execução penal, eu preciso fornecer ou eu preciso, na qualidade de sentenciado, na qualidade de apenado, de assistência jurídica técnica, é dizer, será que nesse PAD eu preciso ser assistido por advogado ou defensor público? Muito boa a questão para ser cobrada na sua prova. Por quê? Vem comigo no próximo slide, veja o que diz a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Antes dessa súmula aí, havia uma súmula no sentido diverso do STJ. Veio o Supremo com a súmula vinculante e disse, não. No PAD não precisa de assistência de advogado ou defensor público. Isso por si só não ofende a Constituição. Então, esse foi o entendimento vinculante. Aí você deve estar pensando, então a resposta é que não, mas tome cuidado. Lembra quando eu comecei a falar dessa dica, que eu falei, que eu deixei bem claro que a súmula vinculante ou algumas súmulas vinculantes, apesar de serem vinculantes, elas precisam ser interpretadas e compreendidas quanto ao seu alcance. Por que isso, Pedro? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, veja se te interessa uma coisa dessa, criou, em outras palavras, uma exceção ao seu entendimento vinculante. Calma, como assim? Fica claro e fica bem fácil da gente entender que o STF falou que a construção, a lógica dessa súmula vinculante, ela não é a aplicação na execução penal. Se refere a todos os outros ramos do direito, mas não à execução penal. Por quê? Porque aqui na área criminal a gente tem um cuidado maior, um necessário zelo maior, por razões constitucionais, a compreensão da ampla defesa e do contraditório. O próprio STF diz taxativamente que a súmula vinculante número 5, ela não é aplicável aos processos administrativos em sede de execução penal. Portanto, é dizer que, em âmbito da execução penal, é imprescindível o procedimento administrativo, como a gente viu lá no artigo 59 da Lei de Execução Penal, a obediência ao contraditório e à ampla defesa, a decisão motivada, como no retromencionado parágrafo único, e que a defesa técnica seja efetivamente realizada por profissional habilitado, seja advogado ou defensor público indicado ou constituído. Para dar um freio de arrumação e encerrar quase que completamente essa discussão,
veio o STJ recentemente e editou o verbete 533, que você lê agora comigo para finalizar. Entendimento sumulado 533 para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração do processo administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Pelo amor de Deus, não vá me dizer que essa súmula 533, ela contradiz a súmula vinculante do Supremo. Por quê? Porque súmula do STJ não pode ir de encontro, ser contrária a um verbete vinculante do STF, pelas razões lógicas que vocês já entendem e estudam em direito constitucional. E, sobretudo, porque, na verdade, ela quase que interpreta, ela complementa a súmula vinculante, já que o próprio STF também diz que o entendimento vinculante número 5, ele não é aplicável a os processos administrativos em âmbito de execução penal. Bacana, meus caros? Acho que a coisa ficou mais tranquila. Ótima questão para ser abordada em primeira fase, isso aí vai cair na sua prova, pode escrever. Se cobrar entendimento de execução penal, isso vai cair. E, sobretudo, tomem muito cuidado na segunda fase. Tento ficar sempre à disposição, espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenham gostado e até breve que eu voltarei com novas dicas e sugestões. Grande abraço, bons estudos e até breve.